Agora é para valer. Então, eu quero já de antemão agradecer a presença do Rubens Bendlin, que é coordenador estadual da Saúde do Idoso e de Saúde do Homem da Secretaria de Estado do Paraná. Também coordena a implantação da Rede de Idosos do Paraná. Foi por mais de 10 anos integrante do Conselho do Idoso no Estado do Paraná, onde conseguiu angariar verbas significativas para a saúde do Paraná. Eu acho que é importante ouvirmos e depois perguntarmos por que está acontecendo nesse país, e até quero que ele aborde isso. Não sei o que está acontecendo no nosso país, que ninguém quer se vacinar. Com vocês, para a sua explanação, sua palestra, companheiro Rubens, seja bem-vindo uma vez mais à nossa casa. Mais uma vez, uma honra muito grande. Bom dia a todas e todos que estão aqui, ao companheiro Zanetti, ao Pedro Paulo, ao Augusto, ao Robertão, senhora Áurea, que estão na mesa, mas sobretudo vocês que, com muita atenção e muita honra, também vão nos ouvir. O Zanetti riscou ali, mas eu sou ex-coordenador estadual de saúde do homem e saúde do idoso. Com a saída do secretário Michele Caputo Neto, também saí. Pedi para sair após 10 anos. Nós, de fato, implantamos a rede de atenção à saúde do idoso do Paraná, coordenamos a saúde do homem no Paraná, foram 6 agostos azuis, foram muitos novembros azuis, que tivemos conversando com vocês. Mas, falar um pouco então desta rede de atenção à saúde da pessoa idosa, mas mais do que isso. A nossa conversa hoje com vocês, eu preciso chegar lá perto daquela explanação, porque falar de saúde do idoso não seria diferente, senão vocês não estariam aqui. Não é falar de doença e não é falar da idade do idoso, porque isso é importante também. Mas a abordagem moderna e que estamos implantando é aquilo que está escrito ali, Fundamento do Idoso, Avaliação Multidimensional do Idoso. O que seria isso então? Peço a gentileza do colega me ajudar a passar aqui. Nós temos o envelhecimento. Ele hoje é característica da humanidade, mas sobretudo aceleradamente no nosso país. Nós passamos por uma transição demográfica e epidemiológica. Já, daqui a 4 anos, nós teremos mais idosos, Anete e Pedro Paulo, em Curitiba, mais idosos do que criança. Quase na mesma faixa etária ali. Vejam o fenômeno. Enquanto o país da Europa levaram 100 anos para que isso acontecesse, para nós está acontecendo aos nossos olhos. E falar de envelhecimento é falar então de um idoso, que pode passar por vulnerabilidade, mas que essa vulnerabilidade é irreversível. Ela não é irreversível. Por vezes. Por vezes não é. Vamos ver quando ela é e quando não é, então. A primeira coisa, os nossos idosos são heterogêneos. E nós vemos o nosso perfil aqui. São vários idosos. Todos têm a mesma faixa etária? Ou a mesma idade? Não tem. Todos têm o mesmo grau de saúde? Não tem. Isso que difere um idoso do outro. E como é que nós podemos tratar a nossa saúde num novo paradigma, um novo modelo de tratamento? Vamos lá? Então são heterogêneos. Nós vamos falar de vitalidade e fragilidade. Isso é fundamental. Veja lá. Para que nós falemos de vitalidade e fragilidade, muito mais do que as suscetibilidades genéticas, elas interferem, mas não são elas que determinam se o idoso vai ser mais ou menos idoso. Nós temos aí fatores ambientais, interferem. Idoso às vezes cai, que ele não queria cair, porque uma raiz exposta, uma calçada mal feita pela prefeitura, uma rua, faz com que ele caia, a falta de um sinal. Ele está forte. Nós temos fatores de hábitos de vida, esse interfere barbaramente. E já digo para vocês, nós temos 7 fatores que impactam no nosso coração. O que mais hoje interna idoso e mata idoso é o coração. Mas não é a genética do coração. Porque, veja bem, você pode ter diabetes mellitus, nós vamos falar disso, você pode ter hipertensão, e tem, muita gente aqui tem, está tudo sob controle. Artrose, artrite, vamos parar por aí. O rol é grande, dá mais de 100. Mas essas são as que mais impactam. Isso judia do coração.
Mas se o idoso fizer atividade física, Augusto, eu não estou falando, Robertão, não estou falando você ir para a academia, não. É estar aqui. Se eu subir aquela escada ali, é em casa, pegar uma vassoura, é pegar um martelo, dar uma martelada. E também aquela academia ao ar livre que está na frente da sua casa, uma praça que está vazia, perto da minha casa, que não vai ninguém, e lá também. Voltar para a sua bicicleta, pombas. Pô, mas eu vou cair. Mas você tentou, pelo menos? Você sobe escada? Ou prefere elevador? Ou teu carro? Isso aí faz completamente a reversão de tudo que é ruim na tua vida. É uma alimentação saudável. Eu não estou falando aqui, largue aquela comida que eu sei que é gostosa, ou a vaca atolada que vai ter. Opa! Oh, pelo amor de Deus, não era para eu falar. Mas veja só, é comer com moderação. E é você depois queimar o que você comeu. O problema não é o comer, é não queimar o que comeu. Esse aí é o grande impacto. E aí, a partir daí, nós temos a senescência. Se a gente pegou lá vitalidade e fragilidade, o cara que não cultiva isso, ele vai ser frágil. O indivíduo que tem esse bom hábito de vida, ele vai ter a senescência. A senescência é diferente da senilidade. É o envelhecer com qualidade de vida. O indivíduo senil, não. Ele tem maus hábitos de vida e a partir daí o negócio vai ficar triste. Vamos para frente. Veja lá. Isso determina a vitalidade ou fragilidade. Tá? Próximo. Próximo. Então vamos lá. Nós temos uma linha, vitalidade, e um conceito. A vitalidade é a medida da reserva homeopática, que é a capacidade do organismo se defender. Mais do que eu falar aqui, reserva, né, reserva homeostática. É tudo que nós temos de bom lá dentro do organismo que nos ajuda a nos defender. Isso aqui, né? E a partir daí, ele nos permite nos defendermos, tanto do meio interno como do meio externo. Permite você andar, permite você, né? Uma série de coisas. A fragilidade é o contrário disso. É a medida da vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? Do organismo e a sua capacidade de defender ou de não se defender. Então você veja que é uma linha ali. Vamos ver como é que é o decréscimo disso. Vamos lá. Quanto maior a vitalidade, maior é o risco de declínio funcional. Guardem isso aqui para hoje. Declínio funcional, funcionalidade. O idoso, quanto mais funcional ele for, ele tem mais vitalidade. Vocês estarem aqui hoje é 10. É tudo que vocês possam imaginar essa convivência. Pode ter certeza. Tá? E quanto maior a fragilidade, maior é o risco de declínio. Mais frágil. Já mostramos a heterogeneidade. Nós temos idosos de 80 anos, e o Augusto não me deixa mentir isso, porque eu vi ele vendo lá, fazendo maratona. Não estou falando andando, fazendo caminhada, não. Maratonista, com 80 anos de idade. Veja a diferença? Enquanto nós temos gente, e eu vou sair da faixa de idoso, vou entrar na faixa do homem, aquele que se cuida pouco, que não chega a 60 anos de idade, está travado, completamente travado. Próximo. Então a saúde é essa medida, gente. Já estão vendo, né? Vamos lá, próximo. Próximo. Veja lá, de novo a heterogeneidade. O idoso de 80 anos fazendo o que lá? Pegando um pezinho. Gente, não precisa comprar peso, não. É aquele quilo que você trouxe do mercado. É você ir lá no mercado. É você pegar o pezinho em casa e fazer isso. E outras coisas mais. Olha lá. Olha aquela outra senhora lá com 80 anos de idade. Travada na cama. Precisa de cuidador 24 horas por dia. Entende? Vamos lá. Então a idade não é marcador de declínio funcional, não é marcador de saúde, não é nada. Tá? Vamos lá. Pois não. A dança também, né? Falou tudo. Cantar, dançar, isso é fundamental. Tem que ter uns bailão, tem que agitar, cantar. Vamos lá. Ó, nem as rugas podem ser explicadas pela idade. Tem gente que toma muito sol e fica todo enrugado.
Uma das coisas que acontece conosco é o seguinte: com o passar dos anos, nós perdemos água e acumulamos gordura. Esse é um dos fatores também. Não é à toa que, né, a barriguinha com saliência. São coisas da idade. Tá? Aí sim, nós temos algumas situações. Próximo. Mas o fotoenvelhecimento é muito característico. Pessoas precisam passar protetores até para evitar câncer de pele, uma série de coisas. Tá? Próximo. Veja lá, pode voltar um pouquinho. Novamente, olha aquela senhora lá da vitalidade. Ela é hipertensa, ela tem diabetes. Dá uma olhada, parece alguma coisa disso? Eu tenho certeza que aqui no nosso meio nós temos gente que usa um medicamento para controlar o diabetes, que talvez use uma insulina, mas está aqui. Agora dá uma olhada na outra, na idosa frágil lá. Ela é hipertensa também, está travada, não pode fazer mais nada, dependente de insulina. Isso nós conseguimos, gente, reverter. Volto a falar, alimentação saudável e atividade física. Próximo. 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 Saúde, eu vou dizer um conceito clássico, não esse que está aqui. A Organização Mundial de Saúde diz: saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Não é só você pensar em ter ou não ter doença. Ou ter doença também. Não quer dizer que você não tenha saúde. Eu já falei lá do início. Agora, para nós aqui, um conceito de saúde para os idosos. Vamos para nós aqui. Capacidade que a pessoa tem de cuidar de sua vida de forma autônoma e independente. Isso é fundamental. Jamais deixem perder a sua autonomia. Quando eu falo autonomia, Robertão, eu falo autogoverno. Eu tomar decisões. Que é uma das piores coisas que nós temos na nossa sociedade, infelizmente com as nossas famílias, é o diminutivo dos idosos. É a família fazer as coisas por ele. Decidir desde a roupa que o caboclo vai botar, o que ele vai comer, começar com uma série de diminutivos. Tudo bem que eu me permito, né, ser chamado pela família carinhosamente, talvez de um apelido, mas não é isso, sabe? Aquele negócio de tiozinho, vovozinho, pô. Pô, isso é complicado, sabe o negócio? E a família, então, ela quer fazer tudo pelo idoso. Vai matando gradativamente. Então, esse é a autonomia. E a independência? Independência disso, é isso que vocês fizeram. Para vocês estarem aqui hoje, vocês se banharam, vocês se decidiram pela sua roupa, vocês se pentearam, alguns de vocês fizeram o próprio café, fizeram o próprio lanche. Isso é fundamental. Isso muda tudo. Quando você for perdendo isso, você pode ir se assustando. E se você vê alguém mesmo nessa situação, você pode arrancar de lá. Não deixe. Não admita, porque aí o indivíduo pode ter capacidade que tem de cuidar da sua vida de forma autônoma e independente. E ali está uma série de coisas, então, ó, preparo de refeição, controle do dinheiro e finanças, lavar roupa, usar telefone, né? Arrumar casa, fazer compra, sair de busão, ou de carro, dirigir ou não. E lá embaixo uma série de outras atividades. Ó, tomar banho, que eu já falei, vestir-se, né, sem ajuda, usar o banheiro, deitar na cama sozinho, transformar aquela cama, aquela casa. Gente, tem, lamentavelmente, um dos piores problemas, não é à toa que nós temos duas datas importantes, assim, entre outras, né, o Dia Internacional do Idoso, mas de saúde pública, e que são em junho passado. É o dia 24 e o dia 18 de junho, que é o dia contra a violência, que é uma excrescência da nossa sociedade, um troço nojento, que infelizmente muito dentro da família, inclusive. E a outra é o dia de prevenção de quedas. A queda é um evento sentinela. Por trás da queda, toda
pense por que ela ocorreu. Não minimize essa queda, conte para alguém, mas principalmente para o teu médico, porque pode ser aquele remédio que já passou a dosagem, que ele não está funcionando mais, pode ser a tua fraqueza das pernas que está começando, pode ser a tua visão que não está. Tem muita coisa por trás de queda. Queda não é coisa assim, não é da idade. Eu quero dizer, queda não é da idade, não é normal. Estou com um irmão em Maringá, queda, fratura, 5 costelas. Me dói falar isso hoje. Um indivíduo de 69 anos me caia indo para o banheiro e bata na quina e me quebra 5 costelas, tem que fazer a tomografia, porque médica, a mulher, e acharam que era só 3, e depois na tomografia foi ver que era assim. Você vê o tamanho da gravidade. Então, gente, essas coisas é o que determinam saúde. Tá? Próximo. E por isso, veja assim, isso determina um declínio funcional, que não é normal da velhice. Não é normal da velhice. E aqui nós estamos falando de atividades da vida diária. Quando eu falei das primeiras, lá, né, nós temos 2 tipos de atividade da vida diária. As AVDs básicas, que é aquilo lá, ó, você tomar banho e tal, e as mais complexas. Mexer com dinheiro, com telefone, com número, já começa a dar uma complexidade. Você acha que um idoso que faz tudo, se amanhã, Zanete, ele deixa de fazer, de andar, de ver número, de telefonar, de se banhar, ele está bem, está normal? Não. Ele tem que ser avaliado. E isso que nós estamos fazendo com todos os idosos que nós queremos fazer que vão no centro de saúde. Porque nós temos um questionário chamado Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que nós vamos avaliar todos os idosos do Paraná. Nós começamos com um de 13 perguntas. Aplicamos em 300 mil idosos do Paraná, para depois esse um pouquinho mais complexo, que é o IVCF 20, e que depois dá uma pontuação e te diz, olha, opa, a coisa aqui, você precisa para o especialista. Qual especialista? Aí sim que você vai. Mas antes, faça essa avaliação clínico-funcional. Próximo. Então, as atividades instrumentais são aquelas de cima. Preparar a refeição, você controlar dinheiro, como eu falei, tomar remédio sozinho, bem certinho, seguindo a receita, no horário, não deixando de tomar. Isso é muito importante. Lavar roupa, usar telefone, olha lá, gente. E tem uma escala. Aí isso é para profissional de saúde. Ele vai aplicar uma escala lá, depois vai ver se você está, ele pontua cada uma dessas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, o indivíduo que está com a memória começando a ficar ruim, a vista, tal, tudo isso vai ser visto, porque ele deixa de fazer essas coisas. Entende a importância da tua funcionalidade? E para isso lá embaixo tem as escalas básicas. Ó, são 2 escalas. Escala de Lawton, não é o caso aqui, como eu falei, os profissionais de saúde estão sendo treinados para fazer isso. E a de baixo, que é a de CATS, das atividades da vida diária, de usar o banheiro. Agora, é importante, gente, que você faça, volto a falar de quedas, adaptações da sua casa. Aquela casa que você construiu lá 30, 40 anos atrás, ela pode servir para todo mundo, para os agregados que vão lá no final de semana. É neto, bisneto, é genro, é não sei quem, que vai perturbar, vai comer teu frango, vai comer tua maionese lá, fica correndo na casa. Mas você precisa adaptar a tua casa. Você tem que tirar aquele armário de cima. Para que ficar subindo no banquinho para cair? Para que não botar tudo na tua altura? Por que não você fazer adaptações? Por que você lá no teu banheiro, você não encher de barras? Por que você não arrancar essa desgraça dos tapetes da casa? Por que você fica andando de chinelo para tropeçar e cair? Não pensem, gente, que a gente é diferente. Ah, acontece com o outro, mas comigo não. Caiu, meu irmão caiu. Teve que quebrar 5 costelas para ver que cai. E cai. Então, gente, mas vamos ao posto de saúde e vamos contar essas coisas. Olha, eu já não estou conseguindo mais fazer aquelas coisas que eu fazia. Próximo. Veja que a funcionalidade é aquilo que eu falei. Autonomia, eu volto a reforçar, é decisão, né? Capacidade individual de decidir e comandar. Já a independência é execução. E muita gente pode ter mobilidade reduzida, usar já um instrumento, como eu vi, né? Uma bengala, um andador, mas está perfeito, está funcionando, está andando. O ideal é que não avance essas questões, tá?
Próximo. Isso mexe com cognição e mexe com uma... Olha lá, autonomia e decisão mexe com humor também. Gostei, Augusto, tem que contar piada, viu? A vida está muito azeda, vamos falar a verdade. E nós não podemos nos transformar num pote de chucrute. Pô, eu gosto como alemão do chucrute com uma boa vina lá, mas faça meu favor, né? Não podemos, pô, né? Hein? Com essas coisas, Robertão, né? Chucrute em casa, pô, né? Aquele pix com folha de parreira, pô, pelo amor de Deus, pô, eu vou até parar de falar, começou todo mundo a salivar aqui, acaba a palestra, pô. Então, cognição é isso, é o conjunto de habilidades mentais que permite o indivíduo compreender e resolver problema. Mas para você fazer tudo aquilo lá, veja que está mexendo com a tua memória. Se alguém vai fazer compra, se ele não planejar, eu quero comprar isso, eu quero olhar, eu quero ver se o negócio tem forma, quer dizer, ele tem que estar com a visão, ele tem que estar vendo. Veja que mexe tudo, olha lá, com linguagem, com função executiva, com questão social, relacionar-se, na verdade, falar, tal, discutir preço, pô, esse troço aqui, caramba, tá errado, que nem eu fui lá essa semana comprar, pô, tá tudo mudado lá, desculpe, foi lá na Droga Raia, viu? Agora eu tenho que fazer uma crítica. Chego lá, quero comprar uns lencinhos ali, pô, né? As fraldas geriátricas, chego lá, tá tudo mudado o preço, tá na gôndola, eu falei, infelizmente, você vai ter que me vender com o preço que está aqui, não mandei se botar errado aqui, dane-se. Tá certo. Vamos no próximo. Então, gente, o humor é importante, ele faz parte de autonomia e decisão também. Vamos pro próximo. E aí, gente, na independência, ela mexe com mobilidade. Nós já falamos que isso pode levar à queda. E aí tem algumas coisas muito fáceis que eles vão começar a fazer. Príncipe e atenção. Esse aqui, ó. Esse aqui é a força, é importantíssimo. Marcha e postura, gente, existe um indicador universal que nós estamos vendo no centro de saúde, que é tão importante quanto a pressão arterial, Zanetti, e quanto uma medição de glicose. Sabe qual que é? Nós temos um instrumento que nós avaliamos na NASA, dos Estados Unidos. É a circunferência da panturrilha. Você faz com uma fita métrica. Nós demos para todo mundo no posto de saúde. Por quê? Eu falei que aumenta a gordura, mas diminui a massa muscular. Nós não podemos deixar essa massa muscular. Por isso, um idoso, para ele caminhar 4 metros, ele tem que fazer em 8 segundos. É uma marcha, gente, é a coisa mais simples, mas se ele tiver com a marcha lenta, ele não vai fazer isso daqui. Não precisa ser rápido. Mas não vai nem fazer, ele vai, né? Aquilo ali, isso não podemos deixar acontecer. E é através disso, veja, um indicador universal novo, circunferência da panturrilha. Difícil ver isso, né? Só que o agente comunitário de saúde não pode ver porque o Ministério da Saúde proíbe, por lei, porque o conselho lá de enfermagem não quer que eles vejam, porque senão vai entrar na profissão do enfermeiro. Pode uma coisa dessa? Bombas, pode uma coisa dessa? Eu não posso, um profissional de saúde, medir a panturrilha. Eu acho que foi por isso ontem que o caboclo lá levou uma cacetada lá, nós perdemos. Não sei, eu tenho a impressão que era a circunferência da panturrilha que não estava boa ontem lá. Então, gente, vamos voltar um pouquinho ali, por gentileza. Veja, essas coisas aqui dão uma capacidade individual de deslocamento do indivíduo, né? Entende? E claro que tem outras coisas, né? O controle de esfíncter. O idoso perdeu a urina. Não pode. Existe treinamento para voltar a recuperar o plexo urinário. Gente. Os profissionais vão ser ensinados. Mas, mesmo que ele, às vezes, use, nós tivemos exemplo, e temos talvez aqui, de gente com fralda geriátrica, mas ele está andando. Ele pode não estar pleno, mas ele está bem. Ele está tomando decisão. Ele perdeu o controle. Das fezes, não é normal. Então, o controle esfincteriano, tudo isso tem que ser avaliado, e vai ser avaliado. Próximo. Tudo isso leva para que a gente tenha uma capacidade de estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, trocar informação, manifestar desejo, ideias e sentimentos. Próximo. Existe
na questão do idoso, os chamados gigantes da geriatria. São algumas síndromes, né? Elas são síndromes porque elas são de múltipla etiologia, muitas coisas concorrem com elas, né? Elas levam a perda de autonomia e independência, ausência de intervenções terapêuticas simples, que às vezes depende de muito medicamento, de alta prevalência. Mas de todos eu destaco a questão da mobilidade. A imobilidade, né, mais do que, por exemplo, não é muito comum você encontrar todo mundo aí com questão de problema urinário, né? Agora, a queda, gente, veja bem, essa questão da mobilidade é um grande indicador, talvez da principal síndrome geriátrica. E a partir daí, então, é importante que a gente fale disso. Uma outra coisa importante que hoje a gente tem visto, a gente está aqui embaixo, chama-se insuficiência familiar. Nós que estamos aqui, viemos de um tempo em que as nossas famílias eram numerosas. No início do século passado, lá pela década de 30, 40 também, o número de filhos por família era de 8 no Brasil. Na década de 50 cai a 6. Hoje, meus amigos, é menos do que 2. Você considerando 1 por 1 para uma reprodução, fica um questionamento. Será que nós vamos ter reprodução? Nós estamos falando que estamos tendo mais idosos do que jovens já. Alguns países já estão começando a importar gente lá na Europa, porque passaram por esse fenômeno. Mas o que eu quero dizer com isso é levantar o seguinte: o Zanetti falou aqui da Lei 10.741, o Estatuto do Idoso. A primeira obrigação para com os idosos é da família, viu, gente? E a família, mas agora eu digo uma coisa maravilhosa: as nossas famílias, as vossas, dos vossos avós, dos tataravós, dos nossos pais, deram conta do recado, com esse número, gente numerosa. Porque normalmente, quem está cuidando de um idoso é um outro idoso da casa. Mas não é por vocação, nem talvez por dom, um dom de Deus. Mas muitos tiveram que desenvolver esse dom, e não são vocacionados, é que alguém tem que assumir. Eu quero dizer com isso, as nossas famílias estão dando o recado. E onde é que está o poder público, o poder do Estado? Olha, eu não diria que não está nem aí. Nós conseguimos, com as duras custas, e sob a batuta do secretário Michele, desenvolver e chegar na rede de atenção ao idoso. Eu tenho 35 anos de saúde pública, e sou de um tempo anterior ao SUS, aonde a saúde era para quem tivesse empregado e carteira, e quem não tivesse, o caminho dele era a filantropia, as Santa Casa de Misericórdia. Não tinha esses 120 postos de saúde que tem em Curitiba, uma rede, não tinha SIAT, não tinha SAMU, não tinha a farmácia especial. Quem é que pega remédio aqui na farmácia especial, aqui, ou alguém da família aqui na Marechal Floriano? Alguém daqui pega medicamento especial? Tem ideia quanto é que é aquele programa de medicamento especial, que é para 160 mil, a maioria idosos no Paraná? A média de custo mensal é R$8 mil. Só esse programa foram 600 milhões de reais, só este programa, no ano passado. 160 mil idosos. E quando você pode ter o melhor plano de saúde, quando você vai para uma cirurgia, da onde que veio esse sangue, o controle desse sangue? Quando eu comecei há 35 anos atrás, havia controle de sangue ou estava tudo na mão do sistema privado, que tirava sangue da penitenciária central do Estado, onde eu fui lá impedir que tirasse sangue doente e fosse transplantar em gente? Sangue de Chagas, sangue de gente que não tinha nem o controle de sangue. Veja a dimensão do SUS, naveguem naquela página do SUS e vejam tudo que tem lá dentro, porque é muito importante. Vai desde a pasta de dente, desde o controle do mercado, do alimento, até mesmo as nossas questões de saúde. É perfeito? Nós estamos muito longe, mas posso garantir, com absoluta certeza, a crise que tem lá fora e que a televisão traz aqui dentro, nós estamos um pouco longe dela.
Nós ainda temos fila, nós ainda temos que muita coisa. Talvez eu tenha mais dificuldade de trazer uma aspirina do que uma cirurgia cardíaca hoje. Mas se é o estado que mais faz transplante no Brasil e proporcionalmente no mundo, o Paraná, foi porque teve um avanço. Então, eu faço essa defesa nossa do SUS, por conta, inclusive, do congelamento dos investimentos para a educação nesse país e também no SUS pelos próximos 20 anos. Porque se a gente está avançando um pouco, nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Né? O próximo aqui, por favor. O próximo. Então, já falamos que a idade, gente, ela sim, ela pode trazer esse aspecto da fragilidade de cada um de nós, que nós somos todos diferentes. A gente não sabe a idade um do outro aqui, mas a gente vai ver que uns têm possibilidade de sair andando e até correndo, e outros vão sair com uma marcha um pouco mais lenta, e talvez aquele que saiu correndo tenha mais idade do que aquele que hoje está com uma marcha um pouco mais lenta. Vamos guardar isso, que é muito importante. Próximo. E aí, gente, isso permite que a gente faça uma avaliação multidimensional do idoso, por esses aspectos. Eu não falei com muito ênfase aqui, mas uma coisa muito característica disso, próximo, é que, veja bem, olha lá, fragilidade clínica funcional e fragilidade sociofamiliar, elas se interagem, viu? Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser protagonista das nossas ações, autonomia e dependência. Né? Próximo. Porque isso leva a muitas incapacidades. Próximo. Veja lá, eu volto a falar que tudo isso pode ser avaliado. Por exemplo, o suporte familiar. Nós temos uma escala para... Se o indivíduo mora sozinho, ele está mais sujeito a ser vulnerável, ainda mais quando vai passando a idade. Né? Se ele reside em instituição de longa permanência, mais ainda. A presença de companheiro ou cônjuge é um fator importante. O indivíduo sozinho, né? A viuvez recente, ela traz um declínio, ela baixa, né? A pessoa perder o ente querido, né? Tudo isso. Então, são coisas importantes aí que vão ser avaliadas. Né? Suporte social. As pessoas com menos, eu diria assim, estudo, mas a questão também do conhecimento influi muito. Né? Mas nós temos, a questão do analfabetismo, ela tem impactado muito na questão também da saúde dos idosos. Tá? Próximo. Aí deu. Não, vamos parar naquele outro, aqui. Como eu falei, vitalidade e fragilidade. Pela vitalidade, a gente vai ver se a pessoa tem ausência de declínio funcional. Mas, pela diminuição da massa muscular, a pessoa pode começar a ter a chamada sarcopenia. Essa diminuição, ela é muito grave, tá? As comorbidades múltiplas, aquilo que eu falei, muita gente vai ter algum tipo de enfermidade, mas vai controlar essas enfermidades. E aí tem a questão dos comprometimentos cognitivos leves. Isso leva a um declínio funcional iminente. Quer dizer, o indivíduo já fica um pouco mais vulnerável. Não que ele esteja absolutamente frágil. Já no declínio funcional estabelecido, quando você começa a perder gradativamente aquelas funções. Eu fazia isso, não faço mais. Mas não faço porque não posso fazer. Isso leva a muita gravidade. Tá? E aí nós temos 3 tipos de idoso. O robusto, o em risco de fragilização e o absolutamente frágil. Próximo. Tudo isso aqui a gente já falou. Ela te estabelece a fragilidade, mas eu queria chegar numa escala analógica, só para a gente encerrar. Aqui está, veja lá. De 1 a 10, tudo isso aqui está envolvido. Lá do 1 a 3, são idosos
que tem ausência de declínio funcional. Tá? Idosos robustos. Esse idoso, gente, ele pode ser diabético, ele pode ser hipertenso, mas ele controla tudo. Controla tudo. Né? Já de 4 a 5, não, a marcha dele está muito lentificada, ele já tem sarcopenia, a circunferência da panturrilha dele está menor do que 31, ele tem várias dessas enfermidades que eu falei, mas estão sob descontrole, e ele já tem comprometimentos cognitivos leves. Né? Então veja, esse já é um idoso, né, pré-frágil. E o idoso frágil de 6 a 10, o 10, gente, é o idoso terminal. Aquele que precisa de cuidados paliativos. E não adianta você botar mais nada na vida dele. E tem médico que continua botando na vida dele quando tem que tirar todos aqueles remédios. Não vai adiantar mais nada. Ele precisa de cuidados. Precisa de respeito. Mas tem o 9 lá, ó. E isso está ligado, gente, a atividades da vida diária básica, que a gente tem que avaliar. Porque de 6, 7, 8, idosos que perderam alguma dessas situações que nós estamos falando, é onde você tem mais ganho clínico com os frágeis. E você tem que encaminhá-los, então, a um especialista. Esse deve ir para o especialista. Idoso não deve ser dependente de especialista, de cardiologista, de endocrinologista, de nada. A funcionalidade dele é que está dizendo se ele vai ou não. Então nós devemos ser dependentes do especialista. De nenhum. Gente, eu falei que o que mais interno, o que mais mata é a doença do coração. Depois, para o idoso, nós temos que tomar cuidado, já estou encerrando, Zanete, é com o pulmão. Porque ainda que tenhamos as vacinas que ele falou, o Tanete, os idosos foram os que mais vacinaram, as gestantes, graças a Deus, e por incrível que pareça, são adultos os que menos estão vacinando e talvez crianças. E aí, uma falha de muitos pais de não levar essas crianças para vacinarem também, porque a vacina está disponível, esteve disponível. Mas a pneumonia, essa é muito severa, gente. O pulmão, gente, tem que estar muito protegido, e só você estimulando as tuas vias aéreas, limpando diariamente, não me deixe fechada, faça gargarejo. Começou com gripe, gente, é água e sal morna, bem levinha, salmourinha leve, com umas gotinhas de limão, tira aquela placa, manda embora, limpa o nariz, e você não vai mandar, não deixa nem começar. Fora isso, são os cuidados da vovó, canja e repouso e chazinho. Complementando, a pneumonia, para quem não sabe, a vacina é grátis. Sim. E ela tem durabilidade de 15 anos. Muito bem, Augusto. Só não se vacina quem não quer ou quer morrer. Isso aí. Porque a pneumonia mata. Mata. E o idoso vai. Precisa de uma indicação médica para essa vacina da antipneumocócica. Mas ela tem e está disponível. E você tem direito, mas sobretudo tem direito. Eu fiz isso. E ainda dá para fazer. E alguns dá para fazer. Eu escrevi, dali uns dias me chamaram em casa que estava disponível a vacina para mim tomar. Excelente. Próximo aqui. Próximo. Veja lá então, gente, que essa escala, a vitalidade, ela é o oposto da fragilidade e vice-versa. E era isso o recado que a gente tinha que trazer hoje. Mas só uma última coisa, a questão o que mais tem impactado as nossas avaliações é a chamada polifarmácia. Que muitos médicos não conversam, inclusive, entre si. E veja o caso que nós pegamos num laboratório de inovação em saúde do idoso, lá em Munhoz de Melo. Era o mesmo paciente, com 3 médicos diferentes, sendo que o remédio dele estava sendo indicado pelos 3 médicos, em horários diferentes, ele tomava em 3 horários diferentes o mesmo remédio. Vai matar, vai derrubar. Remédio noturno para dormir, remédio indicado pelo vizinho, remédio de médicos que não estão se conversando, os médicos entre si. Precisam tomar muito cuidado, gente, com a chamada polifarmácia. E isso vai ser a nossa maior luta daqui para frente, é a desmedicalização. Está sendo tema de congresso. Desmedicalizar. Nós precisamos tirar. Claro que com critério, porque tem muito remédio
que é inapropriado, tem muito remédio que é inútil, tem muito remédio que ele é proibido e está sendo usado. Nós precisamos rever sim a lista do SUS e vamos fazer uma comissão estadual para tal. Precisamos incluir mais medicamentos, não é à toa que a farmácia especial, quando eu fui diretor da SEMI, na década de 90, ela tinha um medicamento especial, ela tem 160 apresentações diferentes, com 120 medicamentos, com programas que você não pode imaginar ali, do custo deles que eu falei aqui hoje. Mas nós precisamos avançar muito mais ainda. E agora eu fico, então, para as perguntas. Augusto, só uma coisa. Rubens, você vai ter alguns minutos mais para ficar conosco? Já estou nessa. Então tá, porque o café já até ultrapassou o horário. Eu acho que nós poderíamos tomar um café e voltar para perguntas. Porque vamos ter que explorar o Rubens aqui. Eu sei que muita gente tem perguntas. Ok? Então, mas um cafezinho rápido de 10, 15 minutos no máximo, né? Vamos lá. Então depois, sessão de perguntas. Aí eu vou escrever aqui, ok? Estando chato como eu era. Voltou a voz, então agora dá para falar mais alto. Nós vamos abrir as inscrições para pergunta ao Rubens da secretaria. Está escrito, o Indião sumiu. Tá, mas então o primeiro vai ser o Augusto, o Indião sumiu? Diga, Augusto. Arildo, né? Arildo. Já temos 3 inscritos. Ok? Primeira pergunta, Augustão. No microfone. Alô, companheiro Rubens, é o seguinte, você comentou aí que o governo está estudando novos medicamentos contínuos para serem adotados na lista. Então, a minha sugestão é que se adote o protetor solar, que é um medicamento, porque, olhe bem, os remédios contínuos são distribuídos pelo governo e o custo do tratamento de um câncer de pele é muito maior do que o custo de distribuir esse remédio pelo SUS, vamos chamar assim, né? Essa é uma pergunta. A segunda é, nos nossos postos de saúde do SUS, porque nós, tendo em vista que a população está ficando idosa mais dia e antigamente não era assim, por que não temos geriatra para encontrar com facilidade para uma consulta? Vou responder essa primeiro, rapidamente. A questão do protetor solar, vou fazer uma sugestão, a contrapartida aqui, que o setor de aposentados dessa força sindical, do sindicato, faça essa proposição e envie para o senhor secretário de Estado, de que seja incluído esse e outros medicamentos que vocês achem necessário. E peça que isso seja enviado para o Departamento de Assistência Farmacêutica da SESA. Acho importante, quando fui diretor do Centro de Medicamentos do Paraná, foi na década de 90, tinha um projeto um pouquinho ousado, sabe, Augusto? Tornar o meu estado autossuficiente na produção de medicamentos básicos, visto que nós temos um público necessário, 80% dos paranaenses são usuários do SUS, nós temos 10 milhões e meio de paranaenses, por que não temos aí, o tamanho de um país europeu, por que não temos aquilo? Implantamos simplesmente 4 laboratórios de produção de medicamentos nessa década no estado. Em Ponta Grossa, vendo as vocações das universidades, foi implantado um que produzia pomadas. E fazer um protetor solar, com essa sugestão de vocês, não há dificuldade nenhuma com as escolas de farmácia que nós temos. Não há nada que te faça ali fazer aquele creme e colocar lá o protetor solar adequado. Isso é muito fácil de fazer, inclusive. E veja, Augusto, a tua sugestão da importância dela. São gente, trabalhadores aí, dos transportadores que estão com o dia a dia ali expostos ao sol. São esse pessoal da zona rural que está exposto ao sol. O câncer que mais mata no Brasil é o câncer de pele. Muito mais do que qualquer outro tipo de câncer. Então, e é algo fácil de fazer e colocar na rede. Mas precisamos de sugestão
para que isso chegue no local adequado. Ao senhor secretário de Estado, com vista ao Departamento de Assistência Farmacêutica. Ponto. Geriatra, não conte com isso. Essa especialidade é uma raridade. E fazer essa avaliação, ela lá no final é que você, idoso, vai parar no geriatra. Mas não pense que nós teremos geriatria imposta. Isso é utopia. Utopia é meu sonho e não é necessária demais. Não estou desmerecendo aqui porque trabalho com uma das maiores geriatras do país. Essa exposição do Edgar, ele é de Minas, ele está assessorando o Paraná na implantação dessa rede. Nós precisamos, sabe o que, gente? É mudar o perfil, porque os nossos profissionais médicos, Pedro Paulo, eles não são formados para atender idoso. Estão parados no tempo ainda, contratando muito pediatra. Mas nós precisamos de uma seguinte questão, dar treinamento adequado, capacitação para que todos os médicos saibam atender idoso, que não sabe. Isso é diferente. Então, é especialidade em geriatria para todos. Isso nós estamos tentando, já estamos abordando e fazendo curso, capacitações. Porque aí sim, o médico clínico geral do postinho, ele vai atender de forma diferenciada, ele não vai olhar a doença. Ele vai olhar o idoso. É diferente. Nós não podemos centrar na cabeça da doença que eu falei. Eu mostrei 2 exemplos lá, de 2 idosos que têm a mesma enfermidade, o diabetes. Uma está sob controle, está andando, está aqui no nosso meio. Tenho certeza absoluta. A outra está travada na cama. Depende de insulina, está sujeita à morte, não consegue mais andar. Ela pode perder o rim, ela pode ficar cega por causa desse diabetes, porque ela não controlou. Olha a diferença. São 2 idosos, um tem muito mais idade, tem a enfermidade, e o outro está com 60 anos, causou cegueira nele. Ele, pelo diabetes, ele pode ter, o pé diabético, ele pode ter que ter amputação de membros. Quando eu vi com gente jovem, eu vi com músico da cidade aqui, com 58 de idade, teve que amputar 3 dedos, porque não controlou diabetes. Veja a diferença. Não precisa pedir desculpa nada, não. Os estudantes de medicina não fazem especialização Isto. Por quê? Porque é uma especialidade que eles não ganham dinheiro. A maioria dos idosos, 80%, está ganhando entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Os outros 10 ganham acima deles, de 2 mil, e somente 10% dos outros são ricos. Então, eles têm um mercado muito pequeno para atuar, então eles não têm interesse em fazer geriatria. Não é isso, me desculpe contestá-lo, Augusto, mas todo especialista ele busca o dinheiro. Inclusive o geriatra, quer seja o geriatra, cardiologista, todo. Especialidade é você travar a luta de classe. E agora nós estamos falando luta de classe dentro da questão da especialidade. Eles são fechados. São fechados. Eu tenho poucos urologistas, não pense que se eu quiser fazer urologista, também eu vou entrar na sociedade deles. Eles não querem mais. Querem mínimo. Querem poucos. Para cobrar caro a consulta. O que nós precisamos é avaliar o nosso profissional. A porta de entrada do sistema, ela coordena uma rede. Nós estamos invertendo a lógica. Quem estava coordenando a nossa rede, sabe quem que era? Os especialistas. Não, hoje quem coordena a rede de saúde somos nós. É o posto de saúde que vai dizer, primeiro, nessa avaliação, vai avaliando, vai para um cardiologista se necessário for, mas nós temos como reverter o quadro antes dessa necessidade. Então você vai sim, nós temos... Onde é que estão os nossos geriatras que nós estamos contratando? Nos consórcios. Acabou de abrir mais um consórcio aqui na região metropolitana, ele está situado em Pinhais. São José dos Pinhais, perdão. E temos outro, que Curitiba também vai constituir um consórcio. Nós temos 26 consórcios. É lá que está o geriatra. Mas é um extremo você ir para um geriatra. É aquele idoso frágil lá que vai para ele para ganhar. Mas antes disso, nós resolvemos muitas questões. Tirando o remédio, por exemplo. O erro está não é o geriatra que vai dizer ele. Pelo contrário, muitos deles foram quem puseram medicamento. O geriatra faz isso. Ele consegue tirar remédio de um médico consegue tirar remédio do outro. Eu não posso, como farmacêutico. O enfermeiro não pode. Mas nós vamos travar essa luta. Já nós vamos estar conversando sobre esse assunto pesadamente. Vamos lá. O próximo é o Ismael.
Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia Rubens. Eu sou o Ismael, né? Ainda estou na ativa ainda. E a pergunta que eu gostaria de fazer, Rubens, é o seguinte: você disse que sobre o novembro azul, o agosto azul, praticamente acabou. Hoje se fala muito na saúde do homem, né? Em que o homem é o que mais tem vergonha em comparecer à consulta, que as mulheres sempre se preocupam mais. Mas o homem já tem muito mais mais preocupação com ele, só que ele não vai. Sobre a próstata, o urologista, né? Com essa caída do novembro azul, não vai ficar mais difícil para que o homem possa procurar o médico? Não, são duas questões diferentes. O Novembro Azul, de fato, é um movimento internacional pela questão da próstata, o câncer de próstata, veio de fora do Brasil, e esse mês é dedicado à discussão do câncer de próstata. Já o Agosto Azul é uma lei estadual, 17.099, que ela foi instituída aqui no Paraná, e ela olha a integralidade da saúde do homem. O homem não é só o seu aparelho gênito urinário. O que mais mata não é o câncer de próstata, é o câncer de pele, por exemplo. Depois do câncer de pulmão, devido a cigarro, devido a bebida, devido a hábitos de vida. Mas o câncer de próstata tem a sua importância. Então veja bem, e é importante, ontem eu fui na Secretaria de Estado, me chamaram para dar uma colaboração do ponto de vista do próximo Agosto Azul, estou dando algumas opiniões, estou fazendo um desafio de fazer a abertura do Agosto Azul aqui na próxima reunião de vocês, estou me propondo a vir como voluntário, com os meus amigos, sindicalistas, que amo, para vir aqui. Porque, veja bem, a 17.099 diz o seguinte, 2 artigos. Foi o poder público interessado na saúde dos homens. Poder público e sociedade civil organizada farão campanha de prevenção e promoção à saúde do homem. Para reverter quadros de adulto e de idosos, é através da prevenção e da promoção da saúde do idoso. Eu mostrei lá atrás, hábitos de vida. E câncer de próstata. Hoje o Ministério está entrando na do Paraná, porque está fazendo o Agosto Azul. Porque nós temos essa lei, que só tinha aqui, nós fizemos 6 anos dentro dessa linha. Então veja bem, muitos dos cânceres de próstata, inclusive nós já tivemos exemplo aqui dentro, de sindicalistas que estão dentro da reunião, fazendo tratamento através de medicamento, é um câncer encapsulado. A maioria deles é para ser observado. O grande erro, que eu já falei desse assunto aqui no Agosto Azul, fizemos 1.800.000 exames de antígeno prostático. Não significa nada para ninguém aquele exame. E é o pior erro, o médico que peça e manda um paciente embora porque deu um valor baixo. O valor baixo você pode ter o câncer. O valor alto pode ser porque a próstata de todos os idosos ela vai crescer e altera os valores do antígeno prostático. E a partir daí é um valor normal. Então, muitos deles deverão ser observados. E esse é um grande erro, porque a sociedade de urologia, por vezes, ela está muito interessada em sair fazendo muita cirurgia. É uma crítica, sim, e não é o Rubens que fala isso. É o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer. Então, nós temos que ter muito critério. Qual que é o critério? Nós já mostramos isso aqui. Existe uma escala de mudança na questão, por exemplo, dos hábitos urinários. Se você urinou demais, se você sente que a bexiga nunca esvaziou, né? Se você tem ardência, se você tem uma série de coisas, secreções que saem. Estou falando para homem, estou falando para, né? Que é importante, é um câncer específico. Isso tudo leva a que você comece a suspeitar. A partir daí você deve ir aonde? Uma atenção primária que vai te indicar para o urologista. Mas o grande erro que a gente combateu durante 6 anos, essa questão, por exemplo, do PSA. E que médico não pedia toque retal. O que tira a diferença é o toque retal. Por conta de que a maioria dos cânceres agressivos, você só vai detectar através do toque retal, porque ali tem um nódulozinho. E o médico não vai escarafunchar nem brincar, ele vai simplesmente fazer um toque. Não vai perder nada, né? Da masculinidade, por exemplo.
Então isso é muito importante, essa distinção é importante que tenha. Me perguntaram novamente, mas não é melhor você incorporar tudo em novembro? Novembro é final de ano, já encerrou o orçamento, você não vai fazer nada. Um ano como esse aqui, nós temos toda a possibilidade de fazer um Novembro Azul e não podemos, sabe? Durante 6 anos, quem me questionou? Um único juiz lá no interior, porque a cor do agosto é a cor do partido aqui que vai ter uma eleição. Ó, ele que está misturando as coisas. A lei me dá muito claro, eu estou fazendo campanha de prevenção e promoção. Nós vamos vir aqui discutir dentro do sindicato, da força sindical, o que é importante para o homem nesse mês de agosto azul. E a gente não pode misturar as coisas. Então isso é muito importante que tenha essa distinção, porque o homem, a política dele vai de 20 a 49 anos de idade, 50 anos mais até os idosos. E a gente conseguiu mostrar muito isso, que de cada 3 mortes de adulto, na faixa entre 20 e 59 anos de idade, 2 mortes são de homem. De cada 3, 2 de homem. Na estreita faixa de 20 a 30 anos de idade, de cada 5 mortes, 4 são de homem. Aí é a violência impactante, que é a violência no trânsito, homicídio e outras coisas mais. E o homem vive em média 7 anos e menos que a mulher. Precisa mais para ter uma política, e ter uma política vigorosa como essa. Isso mexe com toda a família. Veja quando a gente trabalhou aí de Agosto Azul, a gente trabalhou a violência, a gente trabalhou a saúde do trabalhador aqui dentro, a gente trabalhou a necessidade que o homem cuide mais da saúde, que vá da saúde. E o que você falou, os postos estão abertos, gente. Vá lá e bata na porta e peça para ser consultado, para fazer uma consulta básica. Não espere que a doença chegue em você. Esse é um grande desafio para nós. E ademais, o machismo está matando muito o homem também. Por conta de que nós fomos criados, lamentavelmente, assim. É uma questão cultural. Quem já não ouviu falar, você é homem ou não é, porque está chorando? Ué, não pode chorar? O homem não chora, o homem não se expõe. O homem pega o tratamento, faz tudo errado. Não vai no centro de saúde. Quando vai, a coisa já precisa de muito exame. Aí o resultado. Uma sociedade de viúvas, de órfãos. Tem o dobro nas faixas etárias praticamente mais altas de idosos do que de mulheres do que de homem, porque o homem morre mais cedo. Joia? Agora o próximo, Anildo. Eu não concordo que ele morre mais cedo. Não? Eu peguei toda a minha família, já falecidos, fiz um levantamento dos homens e mulheres que faleceram e as ligadas dele. Olha, a diferença mínima entre um e outro. Augusto, mas é um estudo mundial e é um estudo do Britânico. Não, Augusto, não. Não, eu vou mandar para o PP, eu estou falando do estado do Paraná, em todas as faixas etárias dos idosos nós temos mais mulher que homem. Como é que explica isso? Por quê? Porque os jovens estão morrendo mais cedo. Mas então você está concordando comigo, ué? Estão fumando droga, estão se matando a tiro. Mas eu estou falando de idosos. Vamos lá então, o que interessa. Bom dia a todos, meu nome é Anildo Andrade, eu japonês da Bosch, eu estou nativo ainda. Ô doutor, você falou que o fator mata mais o idoso do coração. Agora, mas a pergunta importante é, os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitada terão atendimento especializado nos termos da lei? Isso é feito ou são abandonados? Pode falar um pouquinho disso, doutor? Essa é uma rede específica, sim, a rede de atenção às pessoas com necessidades especiais. Existe e como você falou, e a lei faculta que devam ser atendidos. E tem uma rede para isso. Tem a rede, qual foi a primeira rede? Não poderia ser diferente. Da saúde da mulher, o Mãe Paranaense, que diminuiu a mortalidade materna, a mortalidade infantil. Depois veio urgência e emergência, você tem que ter SIAT, tem que ter SAMU. Teve uma rede de saúde mental, uma rede de atenção à saúde das pessoas com necessidade especial, a saúde do idoso foi a última. Eu tive que ter a paciência, mas veja bem, eu vou passar na frente de mulher, criança, gestante, não adianta não ter hospital, não adianta ter SAMU para levar o povo. Mais uma. Os enfermos e assegurado, o atendimento domiciliar pelos convênios do SUS, isso é feito? Atendimento domiciliar é uma prática fundamental, e que também está sendo implantado já. Implantado. Tanto atendimento domiciliar como uma outra coisa importante, que é unidades de cuidados continuados. O que é isso? Também é uma novidade. Todos aqueles hospitais pequenos no interior que estão subutilizados, tem muitos,
Então, praticamente ali com pouco atendimento, eu vou dar o exemplo de Rebouças e do Segem lá em Cornélio Procópio. Eles estão sendo transformados em unidade de cuidados continuados. O que é isso? Teve um acidente, pode ser doméstico inclusive, pode ser um AVC de um idoso. Ele ficou com sequelas. Ele vai para dentro dessa unidade. Primeiro ele fica o quê? Numa UTI, estabilizou, mas ele ficou sequelado, Augusto, ficou sequelado. Aí já entra nessa questão da deficiência. Ficou sequelado, ele vai para dentro dessa unidade. Tem 90 dias para ele ficar lá fazendo reabilitação. A família vai ser treinada e na volta ele volta para casa com a família treinada, inclusive para dar continuidade e com cuidados dentro dos postos de saúde. Eu vou dar um exemplo, amigo da Bosch, de uma mulher que eu fui visitar em Rebouças. Quem faz o encaminhamento são as EGAs, Equipe de Gestão de Alta dos Hospitais. O hospital que eu falo é tipo Hospital do Trabalhador, Cajuru. O idoso teve um AVC lá, teve um infarto lá, mas ele, né, ficou com uma mobilidade, ficou com o braço lá travado lá. Tem que fazer fisioterapia. Essa mulher, ela perdeu, essa senhora, marido, 2 filhos num acidente. Ficou lá nessa unidade de Rebouças, vindo de Ponta Grossa. Eu fui visitá-la. Ela estava quase reabilitada. Era uma quinta-feira. Ela ia sair na sexta-feira. Era uma quarta-feira, ela ia sair na quinta. Ela falou, não, eu quero ficar aqui até sexta. Ela já comia só no refeitório. E na visita, falou, veja como ela está boa. Ela olhou para mim e falou, eu sou a dona Giovana. Eu não só estou boa, mas vou dizer uma coisa para você. Vou voltar para casa e você é a boazuda da minha cidade. Porque é a coisa mais linda, né? Você imagina, a pessoa perdeu a família, foi reabilitada, sequelada, vai ser treinada em casa para tirar essa questão. Então são coisas assim. E os cuidados continuados é muito mais assim, sabe? A visita domiciliar, tem um trabalho também, que é muito importante isso que você falou, viu? Para que treine as famílias, para que treine os idosos, né? Não é um trabalho ali de ficar preso ao posto de saúde. Tá? Inclusive, a longo prazo vai ficar mais barato para o Estado. Oi? A longo prazo fica até mais barato para o Estado Não, cuidar. tudo isso. É. Próxima pergunta, Robertão. Perguntas, tenho 2. Primeiro uma, depois vem a outra. O senhor falou sobre os médicos não se conversam entre eles. Dá um exemplo. Cardiologista, ginecologista, urologista e o de diabetes, vamos falar assim. Ou do rim. Falar dos especialistas. Sim, o que o senhor queria falar sobre isso? Porque eu acho estranho que cada um dá seu remédio, cada um dá uma caixa de remédio para isso, outro dá caixa de remédio para isso, caixa de remédio para isso. Então tem 3 pacotes de remédio para tomar. E quem podia acompanhar isso para ver o que realmente é necessário para cuidar dos 3? Na unidade básica está sendo feita essa avaliação. Certo. Na avaliação, eu não mostrei a ficha, entra o item polifarmácia. E gradativamente está sendo treinado o médico lá, como eu falei, na especialidade de geriatria do idoso, para que veja esse aspecto, né? Que até então não era visto. De você, sabe, dosagens que não estão de acordo, medicamentos que estão um sobrepondo ao outro, trazendo efeitos colaterais, efeitos adversos. Então esse é um aspecto importante. Agora, lhe garanto, sabe, a polifarmácia ela tem sido bastante problemática, muito problemática. Inclusive assim com um dos 35% de motivo, por exemplo, de quedas, de problemas graves mesmo com saúde, tem sido problema de polifarmácia. Pelo que o senhor fala, então quem que pega medicamento pelo SUS, eles têm um controle lá, se o Roberto vai lá, pega 4 tipos de remédios, eles já analisam. Hoje está sendo instituído também um novo tipo de farmácia, certo, onde tem o chamado farmacêutico clínico. O farmacêutico clínico, ele faz também uma avaliação contigo, uma conversa. É uma consulta de farmacêutico clínico, mas ele já é treinado, adestrado para isso. Se você for hoje ali nessa farmácia ali da Barão, uma das primeiras coisas que você passa já é a farmácia. Então está mudando um pouco. Sabe? Nós ainda temos um trecho muito longo aí para andar nessa situação, mas nós estamos treinando os médicos para que se falem, para que olhem, para que vejam. E por isso essa avaliação que é feita com os idosos, para que mostre essa questão.
Afinal, você tem polifarmácia, mas e esses remédios estão adequados ou não estão? Tá? Interessante, porque às vezes a pessoa toma muito medicamento, ela toma o que os médicos receitam. Ela não tem uma avaliação específica se esses remédios não poderiam ser reduzidos. Eu acho bem boa a sua explicação. A última pergunta seria assim, o senhor falou sobre panturrilha. É que isso é uma coisa, eu nunca vi alguém medir as panturrilhas dos meus pés. Sim. E eu sinto, eu falo para vocês, eu vou dar um exemplo, que teve agora um enfermo lá, fiquei 60 dias sem me locomover, e meu corpo ficou frágil de uma forma assim que me assustou. E ninguém foi medir ainda a panturrilha, minhas pernas estão fracas, o problema era a perna esquerda, fiz cirurgia, agora as duas pernas estão fracas. O que aconteceu com isso? Veja bem, o que está sendo feito, nós temos as equipes do NASF, nós temos uma equipe multiprofissional. Hoje, uma avaliação clínica, a porta de entrada, depois de passar por esse índice de vulnerabilidade clínico-funcional, são 20 questões, você vai acabar sendo feito um plano de cuidados a você. E no plano de cuidados, quem está envolvido? É um enfermeiro, é o médico, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta. É uma equipe multiprofissional. Vão olhar esse aspecto? Com certeza. Mas para essa fichinha básica, o índice de vulnerabilidade clínico-funcional, ele, por exemplo, uma coisa muito simples. Vamos fazer você andar 4 metros lá, medir, cronometrar. Opa, mede a panturrilha. Quer dizer, é básico, nunca foi feito isso. Olhar o pé do indivíduo, Augusto. Pô, pé diabético. Ali já pode ter muito indicativo que o indivíduo está muito mal de saúde. Olhar o olho. Vai deixar cegar por causa do diabetes? Então tem muitas coisas básicas. Mas essa que eu falei hoje da verificação da panturrilha, e a gente está começando isso, viu? Você viu lá que eu peguei uma aula do professor. Lá no final, era casos clínicos. Tá? Casos clínicos assim, de idosos assim, que vão ali na frente e avalia. Eu vou dar um exemplo, Augusto, maravilhoso lá no laboratório de Munhoz de Mello. Idosa, Pedro Paulo, 107 anos, avaliou. Tirou na nota lá do índice, ela tirou 6 ou 7. Isso é 100%. Qual foi o diagnóstico do médico geriatra para ela? Tinham 3 geriatras. A gente está com uma equipe assim agora ensinando os demais. Cheio de gente e um caso clínico aqui. Vamos fazer uma avaliação clínica. Afastem os médicos desta mulher. Porque ela deu de 10 a 0. Ela mente tudo. 107 anos. A cuidadora dela, menos de 70, manda imediatamente para o especialista. Foi reprovada. 107 anos. E a cuidadora estava muito mal. Muito mal. Avaliação assim. Chegou andando, tudo bem, aparentemente está bom. Não, mas você vai vendo ali, está com remédio, está com isso, está com aquilo e tal. Não, essa mulher aqui, ela precisa urgentemente fazer uma avaliação profunda. Aí tem 3 tipos de avaliação. A geriátrica breve e a geriatra ampla. Eles vão começar a fazer. Aí entra o geriatra. Nesse momento é importante, ele está lá. Mas ele não pode também achar que todo idoso tem que ir para o geriatra. Isso é errado. Ele é um especialista, ele tem que ir na hora certa. Mas tem que passar por coisas elementares. Você consegue andar, e no que você começa a avaliar a funcionalidade, você começa a descobrir coisas. Peraí, você vai ver que ali tem um dado de esquecimento. Não é o idoso que relata esquecimento que é o idoso problemático. Daí não é esquecimento não é normal da idade. Mas esquecer, sim, com o passar do tempo nós vamos esquecer mais ou lembrar mais. É aquilo que os familiares falam, está acontecendo. Opa, observando. Aí o bicho começa a pegar. Tá? Valeu? Meu amigo, agora sou eu. Falando de esquecimento, eu sempre me gambei que a minha memória é muito boa, certo? Só que agora eu começo a contar uma coisa para o Getúlio, por exemplo, e começo a dizer, aquele cara não lembra do nome de forma alguma. Passados 10, 20 minutos, era fulano. Isso é normal? É normal. Está dentro do escopo assim, porque a gente tem 2 tipos de memória. Memória episódica, né, e longa duração. Esse é episódico.
coisa assim no momento, você começa a esquecer alguma coisa aqui e ali e tal, né? E tem uma lembrança muito maior das coisas do passado, né? Então essa alteração de memória, sabe? Mas tem toda uma avaliação para a memória específica, e tudo isso vai ser feito, sabe? Tem avaliação onde você possa imaginar, escala e simples, viu? Escala e simples. Então vamos chegar um dia para fazer um caso clínico por aqui, para vocês verem a simplicidade. A ideia era trazer um médico hoje, mas eu tinha que falar antes, fazer essa abertura para vocês, de falar de uma mudança de modelo. Isso é uma mudança de modelo, nós não focamos doença. Tá? Então vamos. Temos o Augustão aí, encerrou as perguntas, tá bom? Bem, eu volto a usar a palavra. Senhor Rubens, seguinte, eu trabalhei 35 anos numa empresa, comecei boy, encerrei com 10 anos como diretor da empresa, e não era pequena. Posteriormente, trabalhei mais 10 anos em outras empresas do mesmo ramo, quando então, após eu parei o meu trabalho. Bem, aí, o que aconteceu na sequência da vida? A minha esposa, com problema de diabetes, perdeu a visão, apesar de todo o recurso que foi aplicado, de cirurgia, tal. Muito bem. Meus filhos já não estão mais em casa, é eu e a patroa. Eu, que nunca peguei numa colher para fazer a comida, uma refeição, cozinhar, tive que ir para a cozinha, certo? Então, eu tenho que fazer todo o serviço de casa, fazer a parte de refeição. Claro que a parte de limpeza eu não faço, tem uma senhora que vai fazer a parte, mas a outra parte, lavar roupa, cozinhar, ajudar a esposa a se vestir e tal, é tudo comigo, certo? E a gente não estava preparado para isso, mas tive que assumir porque, infelizmente, o INSS só reduz o teu salário, ele não aumenta, ele atualiza ainda por baixo. E eu, que quando me aposentei tinha o teto máximo, que seria talvez hoje uns 6 mil reais, hoje estou ganhando 2 mil e poucos reais. Então, e ainda tem os remédios, e tem o plano de saúde, e tem mais não sei o que acontece. Se eu não tivesse outras rendas paralelas, como por exemplo um aluguel aqui, eu não teria condições de manter a minha família não, a minha esposa, com o atendimento que ela está tendo. E eu também preciso de atendimento, que também não sou mais criança. Então a gente vê como é difícil uma pessoa aposentada hoje sobreviver na situação que nós estamos passando, viu? Certo? Eu agradeço mais uma vez, Augusto, o teu depoimento, que mostra de fato, primeiro, a luta que foi que antecedeu minha palestra. Vocês falando da questão, né, do desaposentado, do reajuste da aposentadoria, da luta que vocês estão aqui. Segundo, esse seu depoimento do ponto de vista da nossa sociedade moderna que está acontecendo, um cuidando do outro. Tem pessoas que, em que pese, tem parte algum tipo de necessidade especial, elas conseguem ainda fazer. Tem pessoas que perderam ambas a visão por completo, outro parcial. Muitos de nós usamos óculos, outros com uma mobilidade reduzida, está com um andador, e até aqueles que são absolutamente dependentes. Mas o ideal, eu acho que vou agradecer mesmo esse seu depoimento, é que a gente olhe esse aspecto e nos treinemos, nos auxiliemos, mas estejamos vinculados a essa questão da funcionalidade. Porque muitos quadros são reversíveis, inclusive. São reversíveis. Né? São reversíveis. E não precisa chegar ao extremo. Então nós temos de todo tipo. Como eu falei, a escala da vitalidade lá, ela vai decrescendo. Tá? Obrigado mesmo. E obrigado a todos vocês aí, viu? Obrigado, Rubens. Fica a minha proposta, viu? Eu realmente não posso deixar de falar, PP, mas uma questão de ética mesmo, sabe? Saí junto com o secretário Michele Caputo Neto, trabalhei com 13 secretários de Estado. Pedi a minha exoneração após 10 anos, trabalhando como política do homem, saúde e idoso. Nós vamos agora a um novo desafio. E aí,
dar sequência, a gente vai poder conversar sobre esse novo desafio, que não é o momento hoje, mas eu fico aqui como, mais uma vez, voluntário, embora não lá dentro, para vir fazer uma palestra de Augusto Azul na próxima reunião de vocês aqui do mês que vem. O senhor já é aposentado? Eu estou a caminho, estou com o pedido, e estou querendo vir somar com vocês, se vocês permitirem. Se vocês permitirem. Será bem-vindo, muito bem-vindo, meu amigo. Quero estar junto com vocês. Quero somar a fila. Quero somar a fila com vocês. É diferente. O seu quadro é outro. O quadro de funcionário público, ao se aposentar, recebe o último salário e os reajustes de modo correto, mesmo não estando trabalhando, se incorpora ao salário. Então tem uma vida diferente nossa de INSS. Essa diferença de classe é uma das coisas que as pessoas estão lutando para que ela diminua. Agora, mérito, nós temos profissionais e profissionais. O meu parceiro, amigo, irmão Rubens, é um daqueles que merecem essa situação porque vai passar, porque sempre brigou pela saúde de todos os homens do Estado. Não interessante se fosse da iniciativa privada ou se do Estado. Logo, um baita profissional. Muito obrigado, Rubens. Eu que agradeço a todos vocês mais uma vez. Obrigado, foi uma honra mais uma vez. Obrigado. Obrigado.